O que você pode fazer? Qual que é a maior dificuldade que uma pessoa que tem insegurança, tem problemas, tem alguma coisa que limita ela de fazer uma boa indicação, certo? Qual que é a principal característica para você não conseguir fazer uma boa indicação? É informação, é falta de quê? De segurança naquilo que você está falando, certo? Então, quando você vai falar de algo que você não entende, de algo que você não sabe exatamente o que você está dizendo, é lógico que você vai passar insegurança, é lógico que você vai demonstrar isso para quem você está falando, que você não sente um certo desconforto sobre aquilo que você está dizendo, certo? Então, primeira coisa que a gente tem que saber é que para a gente melhorar a indicação, para a gente começar a acertar mais nos medicamentos que a gente indica para o nosso cliente, a gente precisa do quê? A gente precisa de informação sobre aquilo que a gente está indicando. Para que serve, certo? Se é indicado para o que a pessoa está se queixando, se aquele medicamento vai efetivamente ajudar naquela dor que ele está sentindo. Então é fundamental a importância, sem sombra de dúvida, você ter o maior número de informações possíveis sobre os medicamentos. Isso não é novidade para ninguém, a gente já falou sobre isso semana retrasada, na primeira semana do desafio, onde a gente falou a importância de você estudar os medicamentos, certo? Como que a gente pode estudar, certo? Como que a gente pode pegar essas informações e deixar de um jeito que a gente não esqueça, que a gente, tendo um contato com ela, tudo fique mais fácil, né? É você, primeiramente, organizar as informações. Não é só você ler e tentar memorizar. Você precisa saber organizar essas informações, né? Você que está no balcão aí, ou você que está fazendo faculdade, você que já se formou, qual é o jeito mais fácil para você organizar a informação? É você pôr no seu celular, é você escrever num caderno, é você fazer uma planilha de organização no Excel, é você colar post-it para a casa inteira, no celular, na carteira, é você fazer o que você faz que facilita você memorizar uma informação. Isso é fundamental, certo? A gente saber como organizar essas informações. Então, não existe, galera, o que é certo e o que é errado, tá bom? O jeito para você organizar uma informação é o jeito que é melhor para você. Por exemplo, na época da faculdade, se o Renato estiver aí ainda, ele não vai me deixar mentir. Eu passei a faculdade toda sem levar caderno na faculdade, porque eu, Danton, prefiro muito mais prestar atenção naquilo que está sendo dito do que enquanto o professor fala, eu ficar escrevendo e não prestar atenção na explicação. Isso é para mim, eu acho assim mais fácil, certo? E aí depois eu ia nos colegas lá que escreviam o tempo todo, pegava e estudava pelo caderno deles. Mas para mim era mais fácil o quê? Focar no que o professor estava dizendo para eu assimilar melhor a explicação, para depois, na hora que eu fosse estudar, ficasse mais entendível, né, o que eu estava lendo. Uma das coisas que a gente vai ver aqui, que não adianta nada você ler e decorar. Você precisa entender aquilo que está sendo dito, certo? Então, antes de qualquer coisa, você precisa entender. Como é que, efetivamente, quais são os critérios para você melhorar uma indicação? Primeiro, acertando as indicações, certo? Quanto mais indicações você acertar, mais segurança você vai ter. Então, assim, eu acho que a insegurança que as pessoas têm na hora de fazer uma indicação, principalmente para você que está começando no balcão, é o quê? É não saber se aquilo realmente vai ser bom, errar, oferecer um medicamento que não tem nada a ver com aquilo que a pessoa está sentindo. E aí, só de você ficar inseguro, essa insegurança passa para o seu cliente. Você não falar com propriedade, porque a gente só fala com propriedade aquilo que a gente conhece. Então, se você não tem conhecimento sobre o medicamento, e você não vai conseguir transmitir isso para o seu cliente falando com propriedade. Então, é muito importante que você
acerte as indicações para te trazer mais segurança para você falar com propriedade, entendeu? Esse é o caminho, acertar, trazer segurança e falar com propriedade. Mas para você acertar, você precisa conhecer. E como que você vai conhecer, certo? Como é que você vai trazer? Estudando. A gente vai falar aqui um jeito de estudar legal. Já falamos efetivamente uma planilha das informações dos medicamentos que mais são relevantes para você estudar. Hoje a gente vai falar como que você vai estudar depois que você organizar essas informações, tá bom? Se você é a primeira vez que está aqui ou se você não assistiu a live número 2, eu não sei se eu não me engano é 2 ou 3, mas as duas já estão tanto no Facebook quanto no YouTube, certo? Inteira, na íntegra. Então vai lá e aprenda como você deve estruturar e organizar os seus estudos, tá bom? E fora que a gente está fazendo também, particularmente, alguns medicamentos, estudando junto na prática para a gente vender. Como que a gente pega aquelas informações que a gente está estudando para vender o medicamento, para argumentar com o nosso cliente, tá bom? Outra coisa que ajuda você a melhorar as suas indicações é o quê? Se o cliente te elogiou algo que você vendeu para ele, anota. Certo? Fala, putz, aquele medicamento que você me indicou para dor de garganta, cara, é muito bom. Nossa, resolveu o meu problema. Você fala, opa, acertei um. Vamos lá na tabelinha, no post-it, no caderno, na planilha que você escreve lá, ó, dor de garganta, tal medicamento. Enfim, você vai anotando aquilo que você acertou. Se o cliente elogiou aquilo que você indicou, porra, manda brasa, né? Anota, e se alguém mais reclamar sobre aquilo, se queixar, pedir indicação por aquele outro medicamento, o que você faz? Você vai e indica o mesmo, né? Agora, você vai acertar toda vez? Não! Eu me considero um cara que tem bastante conhecimento sobre medicamento. Eu acerto toda vez? Não! O médico que estuda 6 anos de medicina, depois mais 3 ou 4, 5 anos de residência, caso clínico um atrás do outro, só faz isso, eles erram. Né? Eles não acertam toda vez. Não é você que está no balcão, que está conhecendo o medicamento, que vai acertar toda vez. Então, primeira coisa, quebra essa crença limitante que você tem que acertar sempre, tá bom? O que você não pode fazer é prejudicar o seu paciente. Agora, a saúde do seu paciente. Agora, errar, todo mundo vai errar. Ninguém vai acertar sempre uma indicação, tá bom? Então, anotou? O cliente elogiou aquilo que você indicou que deu certo, vai e anota e para que foi que você indicou, tá bom? Outro jeito de você sempre saber aquilo que você indica é estudando, né? Foi o que a gente falou. E aí, o que a gente vai estudar? Quais os tipos, na prática, de estudo que a gente tem que fazer? Primeiro, uma coisa que eu falo bastante para vocês, o que é? É prestar atenção naquele colega que tem mais experiência que você no balcão. Se o seu colega que está junto lá, ele tem mais tempo que você no balcão, seja alguns anos ou muitos anos, poucos meses, mas ele tem mais experiência que você, certo? Então você cola nele e vê o que ele indica para o que o paciente queixar. Você fica ali só aqui, ó, só de ouvido e de olho. Ele indicou um Infralax para o cara que reclamou de dor nas costas. Você falou, pô, dor nas costas, Infralax. Vai anotando, entendeu? Eu estou te dando casos óbvios, né? Mas existem outros tipos de queixas de paciente que não são tão óbvios como uma dor de cabeça, uma diarreia, enfim. São coisas que requerem mais experiência. E você que tá com dificuldade na indicação, presta atenção no seu colega que tem mais experiência, tá bom? Beleza, outra coisa. Uma das coisas que eu mais aprendi em tudo que eu estudei para aprender a indicar é estudando receita médica. Por que, Danton? Por que estudar receita médica? Porque o médico, ele sabe o diagnóstico e passa um medicamento, certo? Então, você pega aquela receita que o seu cliente for comprar, você olha o nome do medicamento, você pergunta, gente, qualquer medicamento lá, nimesulida. Aí você vai olhar lá a receita de nimesulida e vai perguntar, o que é que o senhor tem? Ele vai falar o que ele tem. Não, é que eu caí da escada e tô com dor. Aí fala, peraí, né? Trauma muscular,
Pô, nimesulida. O médico, ele indicou aquilo, então você vai e anota. Fala, olha, se o médico indicou nimesulida para trauma, bom, vou indicar também. Aí você pega uma outra receita para uma diarreia. Fala, indicou ali um repositor de flora intestinal. Aí você olha lá, sei lá, Floratil. Aí você não sabe para que serve Floratil. Tô dando exemplos óbvios, mas isso serve para qualquer outro medicamento, tá? Só para ficar mais didático para vocês entenderem. Aí você pôs lá, tá escrito lá, Floratil. Aí você não sabe para que é o Floratil. Você fala, ah, sim. O que o senhor tem? Você fala, não, é que eu tô com diarreia e tal. Aí você, pô, diarreia, certinho. Aí vai lá, vende, vai lá no seu controle e anota, Floratil, diarreia. É lógico que a maioria das vezes o médico sempre vai receitar o nome referência, o nome ético. Você vai lá, na hora de indicar, lógico que você indica um similar, um genérico, que é o que é bom tanto para a drogaria, para o balconista e também para o nosso cliente, porque vai pagar mais barato e vai funcionar do mesmo jeito. Observando o colega com experiência, observando o quê? Receita médica, fundamental importância, certo? E, por fim, também, você pode estudar as doenças. Isso é muito importante também, isso dá muito resultado. Ah, Denton, estudar doença? Como assim? Se você entender o que é o diabetes, você que trabalha numa drogaria, se uma pessoa reclama para você, a vida inteira eu escutei falando diabetes, açúcar alto, que não sei o quê. Mas você sabe o que é diabetes? O que realmente acontece no corpo da pessoa quando ela tem diabetes? Diferença de diabetes tipo 1, diferença de diabetes tipo 2? É isso que você precisa entender. Você precisa conhecer. Você digita lá no Google, cara, um monte de informação explicando sobre a doença para você. E eu já vou te explicar o porquê que você precisa entender sobre a doença, né? O diabetes, hipertensão, o colesterol, né? O gota, o ácido úrico. Muita gente não sabe o que é o ácido úrico elevado, gota, e às vezes acaba indicando um medicamento que vai aumentar o índice de ácido úrico a ureia, né? No organismo da pessoa. Você pode passar se você souber o que é o ácido úrico e o que causa, você pode passar uma informação de graça para o seu paciente. Lembra que eu falei do gatilho mental da reciprocidade? Pô, se você passar uma informação que ele não sabe, você fala, evita comer tal coisa, porque aumenta o ácido úrico e tal. Aí a pessoa fala, ele pediu? Não pediu, mas você está dando para ele de graça, ele vai ficar agradecido. Gatilho mental da reciprocidade, a gente falou semana passada. Procurar saber amidalite e faringite, qual que é a diferença? Os dois são dor de garganta, mas o que é um, o que é outro? A pessoa chega, tô com dor de garganta. Pô, a dor de garganta eu sei que é na mesma livro. A pessoa chega e você fala, tô com uma faringite aqui, e o que você tem para me indicar? Aí você dá aquela tela azul, pé. Porra, faringite, o que é faringite? Faringite, dor de garganta, entendeu? Você tem que saber a diferença de faringite, amidalite. Quando a pessoa chega e fala para você, eu tenho fibromialgia, nevralgia. Você, entendi. E o que dói, né? Enfim, se você souber o nome da doença, é muito mais fácil você associar na sua cabeça aquilo que é indicado para aquele que ele está procurando, certo? Então, precisa conhecer as doenças, né? O nome das doenças, o que verdadeiramente acontece no corpo da pessoa para que você entenda aquilo que você vai oferecer. Quer ver? Se você souber o que é uma doença, por exemplo, a amidalite, se você souber o que é a amidalite e você souber o que é a faringite, você estudando, você vai ver que praticamente todos os medicamentos que servem para um, servem para outro. Pronto, você já ganhou uma indicação para duas doenças diferentes, certo? Você tendo esse tipo de conhecimento que agrega na sua indicação, no seu hall de conhecimento sobre medicamento, bicho, aquilo vai te trazer uma segurança ímpar, né? Ninguém vai deixar você mais seguro do que a informação que você tem sobre as coisas que você trabalha, né? Outra coisa também, se você sabe que aquela doença é um processo inflamatório do corpo, porque você estudou e descobriu o que se é um processo inflamatório, vamos o quê? Indicar um anti-inflamatório. Se aquela doença é uma urticária, o que é urticária? O que é a rinite, sinusite? Se você sabe o que é, aquilo é um processo alérgico. Então, o que a gente vai fazer? Vamos indicar um antialérgico, certo? Então, você conhecer um pouco mais sobre as doenças frequentes, as doenças que acometem mais a população, você vai saber indicar um pouco mais medicamento para aquela pessoa, né?
Uma coisa, um detalhe aqui que, né, atenção, é o quê? Não vai ser negligente de fazer uma indicação para aquilo que você não sabe o que é, certo? Na dúvida, manda procurar um médico. Fala, olha, nesse caso aí eu acho melhor o senhor ou a senhora procurar um médico para investigar melhor, fazer mais exames detalhados para saber o que a senhora tem. Agora, quando for uma coisa corriqueira, uma coisa que a gente, comumente tem no balcão, aí você usa o seu conhecimento que você adquiriu e está adquirindo e faz uma boa indicação. Não vai tentar tratar o que você não sabe, que daí, além de você estragar a vida a vida e a saúde do seu cliente, você se queima com ele, o seu gestor vai ficar pé da vida, porque é o nome da farmácia dele que está indo à frente. Então, assim, use todas as informações que a gente aprende aqui com responsabilidade, certo? Não vai fazer esqueminha, não vai ser antiético, tá bom? Então, essa é a importância das doenças. Uma vez que você conhece as doenças, sabe a origem delas, sabe um medicamento para indicar e sabe possivelmente tratar outras doenças com os mesmos conhecimentos que você outrora já havia estudado, tá bom? Beleza? Ficou claro para vocês? Quanto mais informação a gente tem, mais craque a gente vai ficar no balcão, tá? Tudo na vida se melhora com informação. Estude, nunca é demais, né? A frase, informação não ocupa espaço, conhecimento não ocupa espaço, talvez a gente quebre ela hoje, hein? Que eu vou falar para vocês dicas de memorização, certo? Você quer aprender a memorizar de um jeito mais fácil as informações que você estuda? Diga eu quero. Quando eu aprendi isso aí, me ajudou pra caramba. Me responde aí. Quer aprender dicas de memorização? Digita aí. Eu quero. Porque se ninguém digitar, ninguém quiser, não tem porque eu ficar falando, né? Porque isso é bom pra mim. Quero saber se é bom pra você. Agora você vai saber como foi criado o nome planilha terapêutica. Veja aí. A Luana Pimentel falou aqui, o meu professor fala para criar um caderno terapêutico. Excelente nome para o seu caderno. Porra, eu tenho um caderno terapêutico. Falei, não, dá licença, só um minuto. Olha aqui, vamos montar um negócio aqui, pro seu cliente. Falou, olha, o cliente faz uma pergunta que você não sabe responder de supetão, certo? Muito boa essa, hein, Luana? Presta atenção. Aí o cliente não sabe, o cliente faz uma pergunta para você e você não sabe como responder na hora. Eu falo assim, seu João, só um minutinho que eu vou consultar aqui o meu caderno terapêutico para dar uma informação mais segura para o senhor. Aí você vai lá no seu caderno terapêutico, que tem todas as anotações que você tem estudado e pronto, passa a informação para ele. Você não foi consultar nas suas anotações, você foi consultar na onde? No caderno terapêutico. Muito bem, Luana, excelente nome. Escreve lá, faz uma capa bonita para ele, escreve assim, caderno terapêutico. Depois me manda uma foto, vou gostar muito e vou compartilhar no Instagram com a galera aí, se você fizer o seu caderno terapêutico, tá bom? Eu vou roubar essa ideia da Luana, agora eu vou chamar a nossa planilha de planilha terapêutica, caderno terapêutico. Amei, gostei mesmo. Sabe aquele amor à primeira vista? Gostei desse nome. Certo? A Fran aqui falou assim, a minha maior dificuldade é a indicação para pessoas diabéticas. Ótimo! O que você vai fazer a partir de hoje? Vai estudar sobre o diabetes, vai pegar os medicamentos e vai ver quais os medicamentos que têm contraindicação para diabetes, para você o quê? Não prejudicar o seu paciente, certo? Show de bola! Procura pesquisar sobre diabetes, sobre a doença. Primeiro, pesquisa sobre a doença e aí, a partir dali, você vai entender o que o diabético tem, qual que é o problema e os efeitos colaterais de outros medicamentos, entendeu? Quando você fizer a sua planilha terapêutica, aí você vai entender o porquê que os medicamentos são contraindicados para quem tem diabetes, entendeu? Show de bola! Vai ver quais as complicações de quem tem diabetes. Dicas de memorização, certo? Você estudar sobre o medicamento não é simplesmente você escrever, né, as informações que você acabou de estudar e pronto, deixar ali. Pronto, já estudei, escrevi ali, quer dizer que eu sei. Não. Existem formas de você falar para o seu cérebro que aquilo é relevante para você. Então, o seu cérebro não pode queimar aquela informação, né? Porque, lembra que eu falei para você que eu ia quebrar um pouco esse paradigma de que conhecimento não ocupa espaço? O nosso cérebro, ele é semelhante ao quê? A uma HD.
certo? Pensa numa HD, aquela HD de computador, que é, para quem não sabe, HD é onde guarda todas as informações dos arquivos que você salva, das músicas, dos vídeos que você salva lá no computador, ele salva na HD. Então pensa que HD é o seu cérebro, tá bom? Quando você vai tendo acesso a essas informações, de tudo, de receita de bolo, a novela, o segredo que um amigo contou, a reportagem, o estudo, tudo é informação. Tudo que você tem acesso, que seu olho vê e seu ouvido escuta, é informação que seu cérebro processa. Só que o que o cérebro faz? Ele tem um lugar que ele armazena memórias a curto prazo. Se ele acha que aquilo, se você não consegue falar para ele que aquela informação é relevante para você, o que ele faz? Puf! Apaga para não ocupar espaço. Então, informação que não vale nada, o seu cérebro descarta e aí você esquece, tá bom? O psicólogo Hermann, alemão, né, com esse nome, Hermann Ebbinghaus, o que ele estudou? O Hermann Ebbinghaus, ele viu a curva do esquecimento. Ele chegou à conclusão, por N estudos que ele fez, de que o conhecimento que a gente aprende, uma hora depois, metade do que você viu você já não lembra mais. Certo? E aí é progressivo o esquecimento, se você não mostra para o seu cérebro o quanto aquilo é importante. E hoje você vai aprender aqui como que você mostra para o cérebro que aquela informação é importante para você, tá bom? O Sherlock Holmes, por exemplo. O Sherlock Holmes, ele não lembrava dos nomes de todos os planetas, porque aquela informação não era relevante para ele, certo? Se fosse relevante, o cérebro dele entendia e ele saberia falar, né? Quem faz estudo dos planetas, lá, astronomia, né? Astrologia, sei lá como é que chama aquela parada lá, eles sabem, porque aquilo é relevante para eles, eles precisam daquilo no dia a dia. Então, todos os dias eles têm acesso nos cérebros àquelas informações, então eles precisam daquelas informações. Então, para eles é importante. Agora, se você souber, duvido que você sabe aí, o nome, sem consultar, sem colar no Google, o nome de todos os planetas, né? Eu sei pouco, não sei todos, eu sei que eram 7, depois já parece que tem mais um, e depois do Plutão ainda vai mais um, que eu lembro que o Plutão era o último. Enfim, eu não sei mais isso, porque essa informação não é relevante para mim. Eu sei de medicamento, você sabe de medicamento, isso é relevante para você. Então você tem que mostrar para o seu cérebro que isso é importante, certo? Então é isso que você vai entender aqui como é que funciona, tá? Para o cérebro, ele entender que aquela informação é importante para você e guardar na memória de longo prazo, tirada de curto prazo e levar para a memória de longo prazo, você precisa ter repetidamente acesso àquela informação. Aí você vai estudar uma coisa, depois você vai estudar de novo aquela coisa, porque daí você, opa, essa informação aqui é importante para ele. E aí você estuda de novo, epa, e aí até que ele guarda aquela informação de modo permanente na sua cabeça, tá bom? E como que a gente faz isso? Anota aí, pega uma caneta, um papel, né? Se você está assistindo no Instagram, só no celular, não dá para assistir também pelo computador, mas provavelmente todos vocês estão no celular. Então pega alguma coisa aí para você anotar, certo? Para que você memorize, para que você mostre para o seu cérebro que aquilo é importante para você e aquela informação fique de modo permanente na sua cabeça. Primeira coisa que você tem que fazer, isso não tem como pular essa etapa. Aliás, nenhuma das etapas tem como pular, mas a primeira coisa que você tem que fazer nessa ordem que eu vou te falar é montar a planilha, montar o caderno terapêutico, você pegar, reunir as informações e organizar em algum lugar, certo? Primeira coisa é você organizar. Então, se você está me acompanhando aí desde a semana retrasada, desde o primeiro dia do Desafio 20 Lives, você já sabe como organizar uma planilha. Como organizar as informações que são relevantes para você, certo? Então você vai pegar aquelas informações e escrever num lugar, colocar numa planilha no computador, uma anotação no celular, enfim. Primeira coisa, montar a planilha, tá? A origem das informações. E aí o que você vai fazer? Terminou de escrever, o segundo passo é o quê? Estudar pela primeira vez.
Você vai pegar aquelas informações que você colocou ali e vai estudar pela primeira vez. Você vai ler tudo, vai entender o que cada coisa está ali e beleza, primeira vez. Aí, a segunda vez que você vai estudar é de 20 a 30 minutos depois que você estudou pela primeira vez. Então, montou a planilha, estudou a primeira vez, 20 a 30 minutos depois você vai estudar pela segunda vez aquela informação, certo? Beleza? Fez a primeira, 20, 30 minutos de novo, fez, aí um dia depois, contando do primeiro contato que você teve com aquela informação, você estuda de novo. Então, você vai estudar a primeira vez, 20 a 30 minutos, vai estudar de novo, um dia depois você vai estudar de novo. Depois, pela quarta vez, vai ser de 2 a 3 semanas. Você vai estudar de novo aquilo. Então, vou repetir. Montou a planilha, estudou a primeira vez, de 20 a 30 minutos, estudou de novo, depois, um dia depois, estudou de novo, e depois vai de 2 a 3 semanas estudar de novo. E aí, acabou, Danton? Não. Aí, de 2 a 3 meses, você estuda de novo. Pronto! Você já está fixado, né? O seu cérebro já entendeu que aquela informação é importante para você. Ele precisou acessar aquela informação repetidas vezes. Então, o seu cérebro entendeu que o quê? Que aquilo é válido, que aquilo é relevante para você. E ele vai fazer o quê? Vai pegar aquela memória de curto prazo e vai colocar lá na memória de longo prazo, que é onde você lembra do nome dos seus parentes, é onde você lembra do nome dos seus avós, da sua árvore genealógica, a primeira namorada, o primeiro namorado, é lá que você vai guardar essas informações do medicamento, tá bom? Então, vou repetir para você anotar aí, ó. Primeiro passo, montar a planilha. Segundo passo, estudar o que você anotou. Terceiro passo, estudar entre 20 e 30 minutos depois. Quarto passo, estudar um dia depois. Quinto passo, de 2 a 3 semanas depois. E sexto passo, de 2 a 3 meses, tá bom? Aí você está contando para o seu cérebro que aquela informação é importante para você, beleza? Algumas dicas ao longo desse processo. Primeiro, não estudar mais que 15 minutos seguidos, porque mais do que 15 minutos... até 15 minutos, você tem a sua atenção plena naquilo que você está fazendo. Passou de 15 minutos, a sua atenção já não é mais a mesma. Então, o que é aconselhável fazer? O que os estudiosos de memória dizem? Que você estuda 15 minutos, faz uma atividade completamente diferente por mais 15 minutos, depois você volta pro estudo inicial por mais 15 minutos, tá bom? Então, é importante que você estude os 15 minutos, que são o pico da sua atenção, descanse 15 minutos, faça uma coisa nada a ver com aquilo que você estava estudando, e aí depois você volta para poder estudar, tá bom? Outra coisa que ajuda muito a memorizar as coisas. Quando você estiver lá estudando um medicamento específico, o que você vai fazer? Enquanto você estuda sobre ele, isso só vale se for enquanto estudar, né? Porque isso ajuda no processo de memorização. O que você vai fazer? Você vai pensar na caixinha do remédio, certo? Estou estudando sobre, vou falar o Cimegrip, vai. Estou estudando sobre o Cimegrip. Aí você está estudando lá que o Cimegrip ele tem que ser tomado de 4 em 4 horas, que o Cimegrip ele é bom para coriza, e aí você está estudando, certo? E aí você está mentalizando a caixinha dele que é azul, com escrito em vermelho, e toma de 4 em 4 horas. E aí, por que isso é bom para você? Na hora que você precisar resgatar a informação que você precisa sobre aquele medicamento no seu cérebro, você pensa na caixinha, na embalagem, e aí a informação vai se organizando, certo? Então, você lembrar na hora que você está estudando sobre o medicamento, você mentalizar a caixinha, depois, quando você estiver lá no balcão da drogaria precisando da informação daquele medicamento, você mentaliza a caixinha de novo, que a informação do medicamento vem para você, tá bom? O seu cérebro, ele vai se organizando e vai entendendo que uma informação puxa a outra, e rapidinho você vai lembrar a informação sobre aquele determinado medicamento. Beleza?
Ah, outra dica legal, ó, é o quê? É você, hoje em dia todo mundo tem gravador, né? Você tem um celular, você grava. Você vai fazer o quê? Você vai pegar o seu celular e vai pôr para gravar. E vai falar aquilo que você escreveu para mentalizar de um jeito auditivo. Porque tem muita gente que tem facilidade de memorizar quando escuta, né? Eu não te contei no começo aqui da live, que eu, na época da faculdade, eu não levava caderno, porque eu preferia prestar atenção. Então a minha memória é visual, é auditiva. Então eu preferia ouvir o que o professor estava falando do que anotar. Esse sou eu. Você vai entender o que é mais fácil para você, o que é melhor para você, e aí sim você vai começar a investir naquele método, né? Mas até você entender qual é o método que funciona para você, você precisa fazer todos. E aí ver o que mais tem resultado para você. Então você pode pegar o celular seu, pôr para gravar, e aí uma vez que você está ali gravando, você vai falando aquilo que você escreveu, e toda vez que você for estudar, lembra dos 20, 30 minutos, um dia, de 2 a 3 semanas, 2 a 3 meses, e aí você vai escutando aquilo que você falou. E aí depois, na hora de o seu cérebro acionar aquela informação, ele vai lembrar da sua voz falando aquilo que estava escrito. Uma coisa que vai trazer muita assertividade na sua indicação, certo? O que mais... não que é a maior parte, mas o que mais ajuda o medicamento a fazer efeito quando a gente toma? O que mais ajuda? É a gente acreditar que aquilo vai funcionar, certo? Uma vez que você não acredita em alguma coisa, dificilmente aquilo vai dar certo. Pô, você está querendo uma promoção na sua drogaria aí. Ah, eu sou operador de caixa, eu não vejo a hora de ser promovido para balconista. Mas lá no seu subconsciente tem uma vozinha falando, mas você não é bom para estar no balcão. Ah, mas você não tem conhecimento suficiente para estar no balcão. Ah, fulano é melhor que você, ele vai ser promovido primeiro. Aquela vozinha que vai falando. Aquela vozinha, ela te atrapalha de querer, de conseguir chegar lá. Então é importantíssimo, mas fundamental que você acredite naquilo que você está fazendo. E é a mesma coisa do seu cliente. Quando ele sai da sua drogaria convicto do que aquilo vai funcionar, de que aquele medicamento vai ser bom para ele, já é meio caminho andado. Ele vai tomar aquele medicamento e o cérebro dele vai entender que aquilo é bom para ele. E funciona. Então, para finalizar a live de hoje, você precisa fazer com que o seu cliente entenda que aquilo que você está indicando é bom para ele, tá bom? Isso ele não pode ter dúvida. Falar, eu acho que isso aqui é bom. Não, isso é bom, isso vai ser bom para o senhor. É só o senhor tomar que vai resolver o seu problema, certo? Você vai conseguir aumentar a massa muscular com esse suplemento. Então, faça isso, tá bom? Faça o seu cliente acreditar que aquele medicamento é excelente